Bom dia, alunos queridos, tudo bem? Segunda aula de História. Semana passada nós falamos da República das Espadas, que foram 2 presidentes militares. Agora nós vamos falar da República Oligárquica. Primeiro, para falar de República Oligárquica, nós temos que entender o que é uma oligarquia. Então, oligarquia significa poder na mão de poucos. Que poucos que eram esses? Quem tinha recurso. Então, principalmente os grandes cafeicultores, grandes proprietários de terra que tinham poder político no Brasil, certo? Mudanças e permanências. Então, na história sempre tem mudanças e permanência. Mudança. Segundo reinado, tínhamos o Dom Pedro II, o imperador. Mudou, república. Agora nós vamos ter um presidente que vai ser eleito de 4 em 4 anos. Permanência. O poder político continuou na mão de poucos, então era o Dom Pedro II, agora poucos, principalmente coronéis, proprietários de terra. E, de novo, a gente tem que lembrar, o povo não estava participando, então exclusão de grande parte da população, certo? Então vamos ver como que foi a política. São 12 presidentes, não precisa saber o nome de todos, tá? Então a gente tem que entender o contexto da República Oligárquica. Teve a política dos governadores, então era uma troca de favores, que a gente vê até hoje, tá? Então, o presidente, federal, pedia ajuda para os governadores estaduais e eles chegavam até os coronéis. Coronéis eram militares? Não. Por causa da Guarda Nacional no segundo reinado, no período regencial, esses coronéis aqui eram quem detinha a força, então eram os grandes proprietários, principalmente produtores de café, tá? Então, como que era essa troca de favores? O presidente falava para o governador: eu preciso de eleger tantos candidatos, senadores, deputados. Esses governadores chegavam nesses coronéis, que eram assim, municipais, e falavam: eu preciso de tantos votos. Que jeito que esses coronéis iam conseguir esses votos? Voto do cabresto. Então, o que era o voto do cabresto? Ele chegava, nos seus trabalhadores e falava: eu preciso que vocês votem no fulano de tal. E aí, o voto nessa época era aberto. Então, era difícil, para essa pessoa falar um não. Ele ia chegar para votar e o mesário estava ali na frente dele. E, geralmente eram pessoas que tinham ligações com os coronéis. Então, ele pegava e votava. Então, esse coronel conseguiu votos para o governador, elegeu o que o presidente queria. Aí, o presidente ia fazer favores para esses governadores que iam ajudar esses coronéis. E muitas vezes, o que os eleitores ganhavam? Muitas vezes até uma dentadura. Hoje a gente vê o quê? Muitas vezes, cestas básicas, você compra um voto, tá? Então, mudou muita coisa? Não. Política do café com leite. Como que funcionou a política do café com leite? São Paulo era o estado mais poderoso economicamente, tá? Então, mais rico economicamente. Minas Gerais era o maior colégio eleitoral, tá? Então, tinha muitos eleitores. Eles se organizaram, São Paulo e Minas, produtor de café, grande produtor de leite. Vamos fazer um acordo. Nessa eleição, vamos eleger um candidato de São Paulo. Tá, 4 anos, fica lá de São Paulo. Próxima eleição, agora a gente vai eleger um de Minas Gerais. Eles se uniam para conseguir eleger um candidato mineiro. Tá, sempre foi
o tempo todo na República Oligárquica que aconteceu isso? Não. Teve políticos de outros estados, mas com a ajuda São Paulo e Minas Gerais, certo? O voto do cabresto que eu falei e essa força dos coronéis, chamada de coronelismo, tá? Então, eles tinham um grande poder. O povo aceitou passivamente tudo? Não. Nós vamos ter muita revolta. Hoje eu vou falar de duas, tá? No campo, que tem o caráter messiânico, messianismo. O que é isso? A liderança era uma liderança religiosa e eles acreditavam que esse líder era um líder enviado por Deus. Então eles estavam vivendo uma situação tão difícil, mas tão difícil, que eles achavam que essas pessoas que sabiam falar, ouvia eles, eram enviados de Deus para salvá-los, tá? Então, o primeiro, a Guerra de Canudos. O líder foi o Antônio Conselheiro, líder religioso, um padre. Por que esse nome? De repente, eu chego no padre e falo assim: Padre do céu, meu marido está me dando trabalho, não quer trabalhar. Aí o padre chamava o marido dela, ia lá, conversava, aconselhava. Então, Antônio Conselheiro. Característica dele, ele era contra a República. Então, ele era monarquista, tá? Que aconteceu? Pessoas foram vindo, né, para Belmonte e formaram um arraial lá na Bahia que chegou a ter 25 mil pessoas. Que pessoas eram essas? Pessoas que queriam melhores condições de vida, que não estavam satisfeitos com a República, que eles eram totalmente contra a separação do Estado e da Igreja. Então, por causa dessas melhores condições, eles foram para esse arraial. Só que tinha um problema: eles não pagavam impostos. E muitos boatos chegaram ao governo falando que eles tinham a intenção, imagina, 25 mil pessoas, de derrubar a República para voltar uma monarquia. Não era verdade, tá? Como que terminou? O governo mandou várias tropas. Primeira, não conseguiu acabar com o arraial. Eles lutaram e venceram. Segunda, a mesma coisa. Na terceira, foram quase 10 mil soldados e massacraram o arraial. Então, crianças, mulheres mortas, tá? Então, acaba essa Guerra do Canudo. Mas tem outra que também é de caráter messiânico. A do Contestado. Mais um líder religioso, Padre José Maria. Local, entre o Paraná e Santa Catarina. Por quê? O que estava acontecendo? As pessoas que moravam ali naquele lugar, ia ser construída uma estrada. E esses sertanejos foram expulsos. E aí eles fundaram, igual aconteceu em Canudos, eles também formaram uma comunidade. Então, eles se ajudavam ali. E isso também deixou o governo preocupado. Consequência, massacre também dessa comunidade formada durante esse período que eles contestavam ali a região, certo? Na próxima aula a gente fala das outras revoltas que aconteceram e no grupo eu posto as atividades. Beijo!